Sejam bem-vindos, pessoal. Vocês estão me escutando bem? Deixe um joinha aí, por favor. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre Nelore baiano, pessoal. Não só Nelore baiano, a gente vai falar também sobre a pecuária no Nordeste, né? No geral. Então acho que vai ser bem interessante. E caso vocês tenham alguma pergunta, vocês podem ir mandando aí, pessoal. Tanto pelo chat como pelos pontinhos de interrogação. O que vocês podem fazer para nos ajudar é ir mandando. Você vê que tem uma setinha aqui do lado, no canto inferior, extremo inferior direito. Vocês podem mandar para os seus conhecidos aí. Já vamos começar. Acho que o... Opa, o Sr. Luiz Sandy já entrou. Ah, boa noite, Sr. Luiz Sandy. Está me escutando bem? Boa noite, Marcelo. Estou me escutando muito bem. Tudo certo? Tudo Opa, ótimo, acho que você. tá com um som bem baixinho aqui. Está falhando um pouquinho. E agora? Agora está ótimo. Está me Perfeito, ouvindo? perfeito. Perfeitamente. Vocês estão nos escutando bem, pessoal? Deixe um joinha aí se vocês estão nos escutando bem. Tanto eu quanto o senhor Luiz Sandy. Opa, tudo certo. Então, bora começar então. Então, pessoal, hoje a nossa live vai ser sobre Nelore baiano e também sobre a pecuária no Nordeste em geral. E para isso nós convidamos nada mais nada menos que o senhor Luiz Sandy, que é criador de Nelore e também é presidente da Associação Baiana dos Criadores do Nelore. Então, gostaria de agradecer ao senhor por ter aceito o convite e se apresente aí, pessoal. Boa noite, Marcelo. Boa noite aos seguidores do grupo Grandes Reprodutores, né? É um prazer estar aqui conversando com você sobre o nosso Nelore, né? Não só o nosso Nelore baiano, mas todos os Nelores, né? Que nós somos apaixonados por essa grande raça. Sim. E eu sou médico veterinário, né, de formação, e já crio Nelore há mais de 20 anos. Opa, E é minha grande paixão, né, em termos de pecuária. Apesar de minha formação ter sido mais na pecuária de leite, né, durante muitos anos, mas depois, desde 2005, que eu entrei aí no Nelore voltei a criar Nelore, né, que eu já tinha criado junto com meu pai durante o período, e voltei agora e estamos aí, nessa luta. perfeito, perfeito. Para iniciar os trabalhos aqui, senhor Luiz Santos, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o cenário da pecuária no Nordeste em geral. A gente tem várias lives com o pessoal aqui, geralmente pessoal do Sul, do Sul, Sudeste, Norte, Centro-Oeste, mas a gente nunca teve uma live com o pessoal do Nordeste. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre os desafios da pecuária de produção de carne no Nordeste, como está os preparativos, preparação dos animais para o futuro, adaptabilidade desses animais para o Nordeste e sobre os desafios de fato de se criar Nelore ou qualquer outra raça numa região que passa por boa parte do ano e com clima bem desafiador. Então, gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre esse panorama da criação da pecuária no geral na região Nordeste. Criar não só Nelore, mas qualquer tipo de animal, né, de produção no Nordeste é realmente um grande desafio, né? Um desafio e uma grande lição, né? Tanto positivamente, eu diria mais positivamente do que negativamente. O Nordeste, apesar de Tá, ter um clima, 70% uma boa parte da sua área na região semiárida, mas nós temos condições climáticas fantásticas para produzir, né? A gente sabe que o Nordeste, por todas essas dificuldades que passou durante históricas, né, um certo até abandono
termos de produção, em termos de apoio para a produção agropecuária. Isso eu sim, falo 30 anos atrás, que depois começou aí esse grande boom de produção agrícola no Nordeste. E, por outro lado, a gente vê que, apesar dessas dificuldades, ainda existem grandes criadores, tanto no Nordeste, principalmente na Bahia, que souberam enfrentar esses desafios, sim, souberam pegar o que há de melhor nessas nossas condições climáticas, nossas demais condições, buscaram animais e famílias de animais dentro. Vou me entreter mais no Nelore, famílias de animais, né, mais rústicas, mais resistentes à sim, questão, mais adaptados, seria a palavra certa, à questão da questão climática. E aos poucos vamos entrando aí com a questão das novas tecnologias, né? Das certo. tecnologias antigas que já existiam, mas não eram aplicadas. Eu diria que principalmente nesses últimos 10 anos, com essa última seca, né, que foi longa, foi uma das piores secas que o Nordeste e a Bahia já passou. Isso, por um lado, foi terrível para a gente, porque foi muito duro passar por ela, mas também nos ensinou muita coisa. Então, nos ensinou que a gente precisa realmente estar preparado, né? A gente precisa aprender a conviver com ela. Não existe animal que produza, que sobreviva, que se mantenha, muito menos que produza sem se alimentar. Então, a gente tem que Sim, fornecer esse alimento, se de alguma forma, se durante o período não é possível ele colher esse alimento nas pastagens, a gente precisa fazer reservas para esse sim. período. As tecnologias estão aí disponíveis. E, enfim, eu acho que nesses últimos 10 anos, aí, com essa última seca, houve realmente uma grande virada nessa questão tecnológica. As pessoas estão se preparando melhor. Que legal. Né? Logicamente, a gente nunca está 100% preparado, porque a gente nunca consegue prever exatamente, né, como é que vai ser, mas nós temos avançado bastante. Ainda é uma região com baixíssima utilização de tecnologia, uma região, se a gente pensar no todo, uma região com muita resistência à adoção de tecnologias, né? Mas enfim esse quadro vem mudando, a gente vem acompanhando, não só no produtor, na pecuária de corte, mas também na pecuária de leite. Eu trabalho no Senai, acompanho bastante todas as cadeias produtivas, e a gente vê que o produtor ele começa a ir se adequando a essas condições e evoluindo. Então, eu diria que o quadro é muito mais otimista. Eu acho que nós aprendemos muito mais durante essa crise de falta de chuvas, né, que a gente passou, do que tivemos dificuldades. É interessante esse ponto que o senhor comentou sobre a resistência e utilização de tecnologias e manejo de pastagens e tudo mais, né? No gado leiteiro, o senhor tem experiência no gado leiteiro, o senhor sabe, né? Se o senhor não dá comida para o animal hoje, amanhã ele não dá leite. Então o efeito é muito rápido, né? Você vê que o efeito, ó, eu não dei comida, não dei água para esse animal, ele não deu leite amanhã, então minha receita diminuiu pra caramba. Então, como o efeito é rápido, você começa a prestar mais atenção. Por exemplo, se o meu animal não comeu hoje, ele não vai dar leite amanhã, se ele não dá leite amanhã, eu não tenho receita. No gado de corte, as pessoas são um pouco mais têm um pouco mais, vamos dizer assim, ficam mais tranquilas e às vezes não prestam atenção nisso. Pô, o animal vai emagrecer, mas é um processo longo aí, amanhã eu dou mais comida para ele e às vezes acaba passando por um processo de deterioração do animal e esse animal às vezes ele não tem energia suficiente para reproduzir e ele é só para se manter, né? E o animal que não tem energia suficiente, ele não vai reproduzir, ele vai inicialmente apenas mantê-lo vivo e só depois que ele tiver comida suficiente que ele vai reproduzir. Então tem uma vaca que não que não emprenha, muitas vezes o problema é alimentar. Ela não emprenha porque ela não tem energia suficiente para entrar no cio. Então não tem jeito, né? Isso é muito complicado e a mudança é lenta, mas à medida que as pessoas vão vendo o resultado daquilo, começa a mudar, né? Começa a mudar, começa a ver, pô, meu vizinho que adota tecnologias, adota um manejo eficiente das pastagens, tem um resultado melhor que o meu.
eu não estou tendo lucro, ele está tendo, o que eu estou fazendo de errado? Pô, começa a olhar, né? Pô, que ele está fazendo algo certo, está dando certo, eu tenho que fazer também. Partindo desse pressuposto que a gente está falando aqui sobre a condição a condição ambiental do Nordeste ser um ambiente bem desafiador, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre qual seria esse animal, as características que a gente deveria procurar em um animal que tornasse ele adaptável a região Nordeste. Então, questão de rusticidade, habilidade materna. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente e depois a gente vai entrar no Nelore baiano. Por que ele se deu tão bem nessa região? Exatamente. A pecuária, a própria pecuária, como se, né? Você falou da pecuária de leite, e a gente vê, eu enxergo da seguinte forma: a pecuária de leite, quando você entra com a intervenção tecnológica, com alguma inovação, o resultado é praticamente imediato. Né? Da Imediato. mesma forma, se você não deu comida hoje, amanhã ela para de produzir leite. Da mesma forma, se você entra com a tecnologia, né, com uma alimentação melhor, com um manejo de ordenha mais adequado, o resultado é imediato. Então, isso anima, né, o criador a usar as tecnologias. Já na pecuária de corte, ela demora mais a aparecer os resultados. Sim, Então, por isso que sim. essa resistência tem sido maior. Né? Então, só para a gente contextualizar um pouco sobre isso. E aí, a pecuária, justamente por isso, com essa questão dos últimos anos, as pessoas, os criadores de verdade, os profissionais da pecuária, eles só foram observando aqueles animais que estavam passando melhor por aquele Boa. período, né? Aqueles animais que estavam produzindo, estavam se mantendo no estado corpóreo adequado, conseguiam produzir, conseguiam emprenhar, conseguiam criar suas crias, né? Apartar Sim. logicamente com todas as dificuldades. Enfim, isso do próprio, a seleção própria natural, que os animais foram se multiplicando com uma certa melhor facilidade do que os demais. E o criador, aquele que é profissional, ele foi observando isso. Então, ele foi buscando esses animais. Né? Há 10, 15 anos atrás, a gente, o pessoal só gostava daqueles animais muito grandes, né? Aqueles animais Sim. realmente de 600, 700, 800 quilos de peso. Né? E, enfim, é um animal que se adequa é um animal, não estou dizendo que o animal seja mas para a nossa condição, a gente precisa de um animal, né, de um porte menor, de um frame menor, um animal que Sim. seja mais precoce, né? Então, um animal com mais precocidade, enfim, que ele ele consiga acumular mais gordura. Então, a gente foi observando algumas características mais adequadas e a gente foi selecionando. E aí não estou dizendo aqui exclusiva de nenhuma linhagem. Várias linhagens fizeram isso, né? Várias famílias. E a coisa foi evoluindo nesse sentido, né? Juntamente com a questão da melhoria da nutrição, né? Da gente quebrar esse grande tabu que a gente precisa fazer a reserva estratégica, nossos animais precisam comer durante todo o ano. Isso foi também evoluindo. Então, a questão da genética, a questão da melhoria da alimentação, e a questão da sanidade, né? A gente precisa estar com o animal sadio para que ele passe por esse período com mais facilidade. E isso foi evoluindo e as pessoas, eu acredito que vejo muito otimismo. Essa lição foi aprendida, entendeu, Marcelo? A gente conseguiu Legal. captar o que passou e ver que a gente não poderia continuar manejando nossos animais, tratando nossos animais da mesma forma. Um exemplo disso é o semi-confinamento, que veio aí com força total, então o pessoal está reagindo, né? E agora, mais do que nunca, né? Que com o preço da roupa numa condição muito boa para o produtor, ele pode investir um pouco mais na sua manejo, no seu rebanho. É até interessante, né? Você estava falando sobre essa seleção natural, né? E muitas vezes ela deixa que para a próxima geração só os animais com genes interessantes, genes que se adaptaram ao local, não genes que se adaptaram, mas animais que tinham genes que esses animais que se tornaram adaptados a esse ambiente passaram seus genes para frente
Então, a próxima geração se tornou mais adaptável ainda, como a genética é acumulativa. Cada geração que passa, só os animais adaptáveis vão passando seus genes para frente, e isso vai tornando o animal cada vez mais rústico para a região, cada vez mais rústico. E a ideia de rústico, pessoal, não é que o animal passe fome, tá? A ideia, não é isso. O animal que passa fome, ele não vai produzir nem leite, nem nada. Dá para você fazer um exemplo muito interessante, né? Ninguém vai fazer isso, mas às vezes acontece isso no gado leiteiro. Você deixa aquele animal sem beber água, porque quebrou a bomba. Outro dia não dá nada de leite, não dá nada. E a mesma coisa acontece no gado de corte. Se o animal não beber água, ele não vai dar leite. Se ele não comer, ele não vai dar leite. Então a ideia aqui de ter um animal rústico é um animal que se adapta bem ao local, mas esse animal não vai passar fome. Ele é um animal que consome menos, ele precisa de um animal de 1.000 quilos. O que o animal precisa para se manter é uma porcentagem do peso vivo dele. Então, quanto maior o animal, mais quilo ele tiver, mais ele vai demandar. Então, se o animal precisava comer 15, 20 quilos de matéria seca, e um animal menor vai comer 12, 13. Então, se num ambiente, você com 50 vacas de 1.000 quilos, você ia rapar totalmente o seu pasto, com 50 vacas menores, você não ia ter esse problema, tá? Você ia sobrar um pouco mais de capim para esses gados, eles não iam morrer de fome, vamos dizer assim. Sr. Luiz Sandi, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre o Nelore baiano. O que é o Nelore baiano? Porque a gente fala muito Nelore baiano e às vezes a gente não sabe o que é, o que fundou, como foi fundado o Nelore baiano e tudo mais. Opa, deu uma cortada. Vocês estão conseguindo me ouvir? Porque para mim estava falhando. Agora estou. Agora estou. O senhor está me escutando? Bom, na verdade, o Nelore baiano, ele tem uma história muito longa, né? Muito interessante, que daria aqui quase uma live só para falar sobre essa história. Nós consideramos que ela começou aqui desde 1906, quando o comendador Manuel Machado, né, ele importou um casal Cacique de Araci. Cacique Araci, e Araci veio prenha de uma fêmea, né? Então, esses três animais... Itabira. Itabira, tá? Quase conhece a história bem. Né? Deram origem ao Nelore, não diria da Bahia, não, o Nelore do Brasil, né? Se você procurar, você vai achar essa linhagem OM em todos os rebanhos do Brasil. Sim. Tá? Então, esse foi o início desse Nelore da Bahia. Então, o Nelore começou daí. Em 1962, na última importação que teve de animais da Índia, acabou que o doutor Miguel Vita comprou na mão do Torres Homem, né, o animal Acasamo, né, filho da Langri, que chegou aqui e foi acasalado com as vacas OM, né? Quando foi ter esse acasalamento com as vacas OM, com a Acasamo, e posteriormente, sob orientação também daqui de outros criadores, o doutor Miguel Vita foi a Alagoas e comprou o Padu. E trouxe esse Padu, e esse Padu foi acasalando as filhas cruzadas de Acasamo com as OMs. Então, foi feita essa base do Nelore, que hoje é chamado Nelore baiano, que posteriormente, né, o Torinho de Abril importou o Suvar, ele comprou o Suvarna, e introduziu no seu rebanho também de origem baiana, e esse animal também foi fazendo com criadores ligados ao Nelore baiano, foi fazendo acasalamento também com esse touro. Então, hoje nós consideramos que esses quatro, o OM, a Acasamo, o Padu e o Suvarna, fazem base desse Nelore que nós chamamos baiano, né? Então, depois tivemos outros criadores, como Dantas Bião, né, Fidélis Barreto, Tarzan, Dr. João Martins, hoje nosso presidente da CNA, e outros criadores foram dando continuidade a esse trabalho. Durante o período, esse gado foi um pouco, digamos assim, esquecido, né? Esse gado já foi o gado que comandava os leilões, né, lá de Uberaba, da Expo Zebu, os animais baianos. Quando tinha leilão do Nelore da Bahia, era um sucesso absoluto. Depois nós levamos um tempo aí na escuridão, aí, um pouco afastados, e um grupo de criadores que foram preservando essas linhagens, que mantiveram essa linhagem,
E a partir de 2014 se juntaram e começaram a criar, né, um grupo de criadores chamado Grupo Nelore Baiano, que foi resgatando, conversando, trocando material genético entre si. Depois esse grupo, infelizmente, ele se dividiu e hoje eu posso falar muito do grupo que eu trabalho, que é o Nelore Linhagem Baiano, que somos nove criadores, né, que estamos preservando esse animal, né, essa linhagem. Né, esse é um trabalho que a gente começou e depois a gente começou a fazer a ultrassonografia de carcaça desses animais, né, mediu a área de olho de lombo. Isso foi quando? 2016? Foi 2015 ou 2016, 2016? né, Tá. 2016 conhecemos a doutora Liliane Subizalba lá na Expo Conquista de 2016, e aí nos encantamos com a palestra que ela estava dando lá, acreditamos, né? Tivemos aí um apoio muito grande, uma orientação do Braulio Pinto, né, que na época trabalhava no Gênero Cruz, e também nos deu essa força para a gente ir lá, para a gente ir em Conquista, conhecer a doutora Liliane, e a partir daí nós começamos a medir nossos animais, e para nossa surpresa, todo deu animal de excelente estrutura de carcaça, né? Tanto com área de olho de lombo, estado de gordura subcutânea e principalmente marmoreio. E aí isso deu um impulso aí muito maior. Nós criamos um programa, nós assumimos a, a diretoria da BCN, inicialmente na presidência do meu amigo Paulo Widberg, depois passou para mim e a gente vem criamos o programa do Circuito Baiano de Qualidade da Carne. Isso deu origem, né, começamos a conversar com criadores do Brasil inteiro, a Confraria da Carcaça Nelore, né, que que agora nós estamos criando a Associação da Confraria da Carcaça Nelore. Hoje nós já estamos com 63 criadores, Caramba, fundadores bastante. dessa associação do Brasil inteiro. Que Então, é a legal. Bahia e o Brasil usando toda essa tecnologia, esses animais de qualidade. Então, só fazendo uma contextualização, né, sobre como eu conheci o Nelore Baiano, né? Eu li uma tese de mestrado da Marina Bonin, acho que é Marina Bonin, o nome dela é Isso. Marina Bonin, isso, foi em 2008. E ela falando, fez uma comparação com 13 genearcas, né? Então, Godihavari, Curupaf, Carvad, Akazamo, Padu. E o que me chamou a atenção foi a barra, né, de DEP do Akazamo para EGS, que era muito maior, enorme. E é como a gente sabe, EGS era uma reserva de energia e é uma gordura que é responsável também, né, para prenhez, para o animal entrar em reprodução, porque os hormônios são produzidos a partir da gordura. Então, acho que por isso a gente já dá para ter um pouco de conhecimento sobre o animal que tem mais EGS, tem facilidade para depositar gordura, e em épocas de escassez, ele vai ter uma reserva para ele entrar em reprodução e tudo mais. Então, isso, obviamente, tem alguma relação com aumento de prenhez, aumento de precocidade e percentual de prenhez dessas fêmeas. Então, achei que foi algo que me chamou muita atenção. Era o Akazam e o Padu eram líderes em EGS, e Marmoreio e o Padu era o segundo, então só perdia para o Golias. Então, números excepcionais. Foi algo que me chamou muita atenção, tanto a Kazama como o Padu. Foi. Aí veio o Suvarna para trazer a área de olho de lobo, que nós não eram, esses dois animais não eram tão fortes, né? Não eram ruins, mas não eram tão fortes. Então Tá, criou e aí o próprio OM, que OM em termos de marmoreio é uma coisa espetacular, em termos de EGS também, são vacas que a precocidade, você basta ir lá na Fazenda Gameleira, você vai ver a precocidade desses animais OM, né, que é o nosso Paulo Machado, né, nosso amigo e diretor da ABCN, Paulo Machado, que ele quem preserva essa linhagem pura OM. E, enfim, então a gente conseguiu, sem saber, né, que a gente não sabia, conseguiu juntar todas essas características fantásticas para a carcaça. Então fizemos um animal que realmente nos surpreendeu bastante. Eu acho que surpreendeu o Brasil, né? com
quando o certeza. a própria pessoal da DGT, a Lidiane, o pessoal da Genepus aí, representado pelo Fernando Manzucci, o pessoal realmente enxergou aqui um potencial muito grande para esse tipo de animal, para produzir essa carne especial, essa carne gourmet, que eu acho que é o grande destino da nossa carne. É esse trabalho que a confraria vem fazendo, né, de estimular a gente a produzir carne gourmet, carne de qualidade, e não simplesmente essa carne commodity, que é muito boa, mas a gente precisa trabalhar mais com esse diferencial que a gente tem. E provar que o Nelore é um animal bom de carcaça, né? De qualidade de carcaça. Isso aí já não precisa, já está provado, não precisa nem precisa dizer que vamos provar, já está realmente provado. E deixar de vender um animal de US$ 2 o quilo de carne para o exterior para começar a vender por 5, 6, que é o preço da carne uruguaia, né? Então só aí nós multiplicaríamos por 2 o faturamento de exportação de carne brasileira. Obviamente, né, a gente exporta hoje 30% do que a gente produz e 70% para o consumo interno. Mas, obviamente, por um período, quando a gente passa... O Brasil, a gente sabe, né, sempre, cada 5, 6 anos, passa por um período turbulento aí de crises políticas e tudo mais. Então, a gente tendo um mercado cativo lá fora, com bom faturamento, isso ajuda, inclusive, as contas do nosso próprio país, né? Balança econômica e tudo mais. Senhor Luiz Sante, o próprio, o senhor estava falando do Paulo Machado, inclusive ele me ajuda bastante com essas dúvidas que eu tenho sobre Nelore Baiano, história, ele conta bastante para mim. Ele, o Francisco Sales, o Clóvis da Nelore Casai, eles me ajudam muito. E o senhor Paulo Machado, ele faz uma pergunta aqui, o metabolismo pode influir na rusticidade? É o que a gente estava conversando ali, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre aquilo, né? Pô, se um animal o metabolismo mas de acordo com as pessoas, né? Você tem duas pessoas, dois irmãos. Tem alguém que come um prato de comida e engorda. Tem outro que come um prato de comida e não engorda. O que muda entre eles? O metabolismo de um dos dois é diferente. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso pra gente. Não tenha dúvida, o metabolismo é fundamental nessa questão, né? Animais que processam, têm um metabolismo mais acelerado, geralmente ele gasta mais energia, né? Então, dentro daquilo que ele consome. Então, esses animais têm essa adaptação do metabolismo, né? Ela vem dessa parte do você ter muito, você não gastar ou gastar mais ou menos energia. Um animal que sabe acumular energia, né? É por Sim, isso que eles, acho que, não vou dizer que eles comem menos, não. Eles têm um pé de metabolismo mas não tão acelerado, então eles aproveitam, eles têm uma forma de resgatar, de reservar, né? Para prover reservas justamente para esse período. Então, acho que, com certeza, a questão do metabolismo é fundamental para a seleção e tem que ser observado, sim. o pessoal da Bahia Genética faz um comentário aqui. Que o Padu foi comprado a Torres Homem por Miguel Vita e este emprestou por 2 anos a Emílio Maia de Almena, em Cacimbinha de Alagoas. Obrigado, pessoal. O É, pessoal da Água Jacarezinho comenta, que bacana, show a história da linhagem baiana. Pô, sensacional. E até, gostaria que o senhor Luiz Sandi, obviamente, quando a gente olha para os animais, as fotos, né, são poucas as fotos que a gente tem do Akazama, do Padu e do Suvarna. Do Suvarna, acho que eu já vi só apenas duas. Do Akazama, acho que uma ou duas. E do Padu, acho que com as duas, três. A gente vê que esses animais eles se completaram com relação ao fenótipo também. Você olha para o Padu, aquele animal, aquela estrutura legal, aquele comprimento de carcaça. A gente olha para o Akazama, você vê aquele animal musculoso, com racial bem interessante. Aí você olha para o Suvarna, você vê aquela marrafa de 2 dedos, aquela posição dos chifres, que é sensacional. Gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre as características fenótipas que fizeram, porque quando eu posto os animais do Nelore Baiano na minha página, são os animais que o pessoal mais gosta, sabe? O pessoal acha lindo, sabe? Aquele estilo penteado, sabe? A batida de orelha, aquele estilão rústico, né? Você olha para o animal e fala, pô, esse animal tem cara de macho, forte, né? Gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre as características fenótipas que fizeram esse Nelore Baiano ser tão bonito hoje, né? Obviamente com essa junção do gado M, que também é muito bonito. O senhor Paulo Machado tem cada animal lá sensacional, inclusive o Nelore vermelho, né?
Mas quando você olha essa junção de todos esses animais, você vê que o resultado foi muito interessante. Gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre esse choque aí entre esses animais que fizeram esse animal tão bonito que é o Nelore baiano hoje. Mais que o choque, Marcelo, é a preservação das características do Nelore, né? Tá. Esse grupo, justamente por não ter, assim, no primeiro momento, entrado nessa euforia do Nelore numérico, né? Aquele Nelore que às vezes o acasalamento é feito em computador, né? O que a gente fala, o top 01, o touro top 01, quer dizer, que não sou nada contra, né? Mas a maneira como as pessoas começaram a achar que o animal, para ser bom, tinha que ser top 01, independente de qualquer coisa. Então, teve muita gente que trabalhou nesse sentido. Então, as características raciais do Nelore, eles foram deixados de lado em busca desse animal de números. Isso foi um erro. Pode ter sido um benefício muito grande para desempenho, mas para característica racial, para beleza racial, a gente vê que houve muito coisa errada nessa história. Essa preservação que a gente mantém, que a gente procura preservar as qualidades do Nelore que veio da Índia, e acasalar entre esses GNA que vocês falaram, porque a gente precisa complementar, não existe um animal perfeito, né? A gente tem que fazer o número possível para que você vá melhorando, vai pegando os pontos positivos de um e passando para o outro e vice-versa. Então, eu acho que nós tivemos a sorte de ter dois cientistas fazendo isso lá atrás, né? Que eu diria, três, né? Com o pessoal da OM, né? Com os Machado, né? Com o Mariane Machado, depois o Otávio Machado, agora o Paulo, e doutor Joãozito, e seu Joãozito Andrade e Miguel Vita. Eles eram cientistas, eles conseguiram enxergar essa complementação entre esses animais. Então, por isso que hoje a gente tenta merecer fazer esse trabalho que eles fizeram lá atrás, às vezes sem muita informação, sem muita ciência, sem muita dados, e hoje a gente quer pegar, preservar como é o lema, né, do grupo como todo, de todos, que é preservar melhorando, né? Então a gente não Sim. quer só preservar, ficar bonito, mas a gente quer dar essas características também de desempenho, mas tudo dentro de acasalamentos bem direcionados, né? Então, acho que por isso se mostram animais. Como você falou, as características do casamo, um animal mais convexo, um animal mais musculoso, um animal mais no chão, né? Um Sim. animal mais precoce. O Padu já é um animal com mais estrutura, né? Sim. Com uma caracterização também muito bonita, um animal um dorso mais comprido. Enfim, então, Sim. isso foram, e junto com a OM, que é um animal de um porte já menor, então, isso foi essa ciência que eles criaram lá atrás, né, que foram fazendo esse acasalamento, e foi que deu certo, e a gente tenta preservar isso. E hoje a gente está voltando a ser lembrado no cenário nacional essa linhagem, graças também à ajuda de pessoas como você que divulgam aí o nosso trabalho. Perfeito. Senhor Luiz Sandi, quando a gente olha, né, para os animais da linhagem baiana no Nordeste, né, você vê que eles têm um porte mediano, é um animal bem adaptável à região. Mas a gente tem alguns casos também do pessoal que trouxe esses animais para a região com maior oferta alimentar. Um caso é o Nelore Javaré, do Arthur Risso, que esses animais ficaram surpreendentes. Cada vaca, o senhor fica, cara, de queixo caído. Então, o Arthur, ele mostra alguns vídeos, né, algumas fotos dos animais, quando ele vende os tourinhos pro pessoal, e ele fala sobre esse choque de sangue desse Nelore baiano com o Nelore linhagens tradicionais. Então dá um choque de sangue muito interessante. Então gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente disso, né? Desse potencial do Nelore baiano no refrescamento de sangue das linhagens que foram, vou dizer assim, super utilizadas na pecuária nacional, principalmente o Carvad. Então o potencial desse Nelore baiano nesse refrescamento de sangue.
potencial é enorme, né? O Arthur é a maior prova onde o nosso Nelore pode chegar, né? É um animal que a gente não está aqui apregoando que deve ser um animal que vai passar fome, não estamos falando isso. Não, Mas ele não encontra aqui no nosso clima uma condição natural, logicamente, tem a parte tecnológica que a gente dá esse apoio, mas naturalmente não encontra o mesmo condição que encontra lá no Arthur, que faz um trabalho espetacular. Então, você tiver com alguém que tiver alguma dúvida sobre que tipo de animal nós temos, é só ir lá no Arthur que vai ver o que é o Nelore baiano, principalmente quando tem muita comida disponível e tem uma pessoa do talento de Arthur, muito bem assessorado pelo o irmão dele, o Olímpio, que eu sei que o Olímpio está sempre lá dando esse apoio a ele, dando trocando ideias, né, entre os dois, são dois amigos, dois irmãos muito unidos, pessoas maravilhosas. E o próprio Olímpio, ele já abriu uma linhagem, então de vez em quando ele volta um pouquinho com o baiano, justamente porque ele sabe desse refrescamento, o segredo, ele sabe fazer esse refrescamento. Então a gente vê hoje que, depois que a gente voltou a mostrar o que a gente voltou a ser, o que a gente tem, que e tal, então nossos animais estão sendo muito utilizados, voltaram a ser utilizados, né? Rebanhos como Santa Anísio, né, como o próprio Olímpio, como o próprio Arthur, que nunca largou, o doutor Chiro Nashimura, Humberto Tavares, tem uma turma grande aí, grande, forte, a Araponga, a Sucuri, enfim, pessoal que está fazendo essa choque de sangue, né, essa heterose, vamos dizer que é uma verdadeira heterose, e com resultados espetaculares. Você tem uma ideia, eu tenho um amigo nosso, criador também, que ele trabalha com a companhia de melhoramento, ele não faz PO, ele faz o SAPE, né? O Ney Vicente. Ele agora utilizou o sedutor do que Clóvis, legal. né? E ele está com resultado fantástico, ele mostrou um animal espetacular, enfim. É só você olhar o que dá, né? Aquela aterose necessária, principalmente para baixar frame, para dar uma melhoria na qualidade de carcaça. Né? E não é mais utilizado porque ainda tem a turma que acha que o nosso gado não tem avaliação. Né? Nosso gado tem avaliação. O gado não foi avaliado, né? Que ele não tem. Mas já começa a surgir no nosso rebanho aí, com Clóvis, com o próprio OM, com o Dr. Garcês, animais com muito bom índice de DEPS, né? Então começou a aparecer o que nós temos, só que estava guardado, né? A gente não sabia ainda. Verdade. Então acho que é uma linhagem, não tô, como todas as outras, eu acho que a gente precisa, a nossa, de vez em quando, a gente precisa dar uma refrescada, tem gente que não refresca, Claro. mas tem hora você tem que, se está faltando algum tipo de característica de gene no seu rebanho, você tem que buscar fora, não tem? Isso é genética, não tem como você fugir disso. Você não vai manter uma qualidade que você não tem. Você vai buscar por essa qualidade. Se você não consegue buscar dentro daquele rebanho, dentro daquelas famílias, daquelas linhagens, vamos ter que buscar fora. Buscar fora, com A certeza. própria Len Gruber fez isso, todo mundo faz, mas e a mesma coisa, o processo inverso, ou seja, nós estamos emprestando nossos animais agora para dar essa heterose no gado e melhorar algumas características do gado, esse gado que a gente comentou e outros, mas também nós vamos ter que voltar também, de vez em quando, buscar rebanhos lá fora para dar uma refrescada também no nosso. Inclusive, eu assisti uma entrevista do senhor Joãozito Andrade e ele comenta sobre isso, né? Sobre a importância do olhar do dono nessa seleção. Você está trabalhando mesmo se estivesse trabalhando com uma seleção, por exemplo, com consanguinidade, é um rebanho totalmente fechado. Você vê que o resultado de uma geração para outra, você não está melhorando, você não está tendo uma melhora, porque o melhoramento genético nada mais é que cada geração você passar por uma melhora. Os animais, os filhos têm que nascer melhores que o pai e a mãe, senão você não está tendo um melhoramento genético, está tendo um pioramento genético. Então ele falava sobre essa necessidade de olhar, acompanhar esse animal, acompanhar esse piseu desde o início e ver se você está passando por uma melhora. Se você está tendo algum problema, alguma característica que está deteriorando no seu rebanho, e aí
obviamente, é uma prova que você está precisando de refrescamento de sangue, né? E aí você deveria procurar um animal de fora para iniciar ou incorporar uma característica interessante ao seu rebanho, né? O, o Sr. Paulo Machado fez um comentário aqui, né? Cabe ressaltar o entusiasmo do grupo dos criadores de Nelore baiano. E no grupo temos pecuaristas de outros estados, não só da Bahia. Interessante, sim. Foi legal. O próprio Arthur, né, que você falou, e o Olímpio, com certeza. É baiano, mas está espalhado pelo Brasil. Isso é interessante, né? Interessante que o pessoal tá vendo o valor disso, né? Tá olhando para aquele animal, para aquela linhagem, e falando, pô, lá pode agregar algo à minha seleção. A gente já tem animais linhagem baiana fechados com sêmen disponíveis. O próprio Arthur tem na Central Tairana, ele tem animais com sêmen disponível. Então, facilita, né? Você incorporar, fazer alguns testes no seu rebanho. Pô, eu quero testar. Eu não vou fazer na minha estação de monta inteira, eu quero testar num grupo de animais e ver o resultado. Você compra algumas doses e testa, não precisa comprar de fato o touro, trazer de uma outra região, porque de fato são poucos criadores fechados, né, no Nelore baiano, você não tem em todas as regiões. Por exemplo, no Paraná eu conheço apenas o Arthur, no São Paulo eu não conheço ninguém com rebanho fechado, no Nelore baiano. Agora na Bahia, obviamente, tem mais. Então facilita você ter animais Nelore baiano coletados, porque facilita a utilização por rebanhos ao redor do país, né? A gente tem que levar em consideração que a gente está num país continental, né? Bahia está quantos quilômetros de São Paulo? Pô, milhares de quilômetros. Então, facilita, né, você ter esses animais coletados. Da mesma forma que o celery, acho que foi coletado também, o Arthur tem alguns animais coletados que tem venda de sêmen, então pode facilitar a utilização e alguns testes pelos pecuaristas no Brasil. Tem também alguns outros, né? O dedicado, aqui do dedicado, destinado, do Dr. Roberto, teve o sedutor do Clóvis, foi coletado na Setor, verdade, sedutor. O sucessor do Filho de Oriente, do Dr. Roberto. Nós levamos, acho que 5 ou 6 touros daqui para coleta lá na Tairana. E alguns temos muito sêmen, tem alguns que ainda tem sêmen disponível, né? E nós estamos aqui, entre nós aqui, a gente tem uma parceria muito forte, se eu tenho ideia, agora estou usando o touro do Clóvis e do Paulo Lindbergh, né? Então a gente faz parceria, né? Vamos usar do OM, a gente tem que estar vendo essa troca de material genético entre a gente aqui também. Então, para que a gente tenha uma variação, uma variabilidade genética maior. Você tem ideia, nosso problema 5, 6 anos atrás, exatamente que a gente tinha muito pouco sêmen e touros atuais disponíveis da linhagem baiana. E os antigos que tinham um preço muito caro de sêmen, então você não dá para você usar como... Mas agora a gente já tem uma boa quantidade de animais disponíveis aí, que já dá para a gente fazer um trabalho muito bacana. Os animais do capote, o casulo, o apto. O apto já é verdade. Tem vários. Eu usei muito capote agora com o casulo. Que legal. Vamos trocando aí essa genética e buscando. É o que você falou, né? A gente tem que conhecer o rebanho da gente, né? Eu acho que é isso que é importante. É isso que eu achei que durante o período alguns criadores pararam de olhar para o seu rebanho, de olhar só para o computador. Então, isso que você fala, isso que não foi bacana para a raça Nelore. Mas agora, eu acredito que a gente vai retomar o rumo, com certeza. É até interessante, o senhor está comentando sobre esse olhar do dono, né? Meu pai nunca participou de um processo, de nenhum programa de melhoramento, nem nada. Mas o olhar dele com relação a essa característica de carcaça, porque muitas das características visuais, a própria conformação frigorífica que hoje a gente analisa, é visual, né? Então, é uma visual que tem uma implicância no rendimento de carcaça, musculosidade do animal. E algumas características que meu pai falava, né, quando a gente estava olhando um touro, ele nunca estudou nada sobre os animais, mas eles tinham a própria experiência dele com os anos, passando do pai dele para ele, toda aquela estrutura, por exemplo, o animal da boca grande, animal linha do períneo interessante, linha dorso-lombar
não pode ser muito inclinada, e, obviamente porque isso sobrecarrega as patas dianteiras e tudo mais. Então, até então, por exemplo, até uns 20 anos atrás, as únicas ferramentas que nós tínhamos ao nosso favor eram as características visuais. Poucas a gente tinha de características científicas, de fato, de mensurações. Então, foi muito bem aproveitada a nossa ferramenta visual e foi muito importante. Então, justamente por isso a gente não pode deixar ela de lado, né? Porque a gente chegou até aqui por causa dela, né? Por que a gente vai deixar ela de lado agora? As novas medidas, forma de você medir, de você mensurar, de você avaliar, Complementam, né? para complementar o que já tem, não é para Isso! A questão agora, por exemplo, das DEPs, nós temos que continuar com as DEPs, vem a genômica, Sim, vamos entrar na claro. genômica, a ultrassonografia de carcaça, é uma complementa a outra, e a gente vai ter condições de cada vez errar menos nos nossos acasalamentos. Mas nada substitui o olho, nada. O olho bom é quem Nada. Olha, você- pode falar, desculpa, eu cortei. não, o olho humano, Não, né, o olho, e principalmente o olho de quem conhece a fundo, né, quer dizer, eu acho que eu conheço um pouco, mas eu sempre estou levando sim, os amigos, o Fernando está sempre lá, nós outros da Gênia Plus, os nossos colegas, a gente está sempre trocando experiência, porque, enfim, às vezes a gente conhece as famílias, a gente consegue entender com a sua. E principalmente o olhar, o visual, não tem como a gente abrir mão dele. Senhor Luiz Sandi, deu uma cortada grande aí. Eu parei na parte do ultrassonografia. Eu não escutei mais o que o senhor falou. Então, é isso. A gente tem que usar Tá, todas as ferramentas que a gente tem à perfeito. nossa disposição, né? Mas nunca deixar abrir mão do olho, né? Porque o dono conhece o animal, né? Às vezes, Claro, e a gente sabe que claro. genética nem sempre é uma matemática, né? Você sabe, a gente tem uma grande possibilidade de acertar, mas às vezes você tem certeza que vai acertar e não acerta. E às vezes Nossa, você faz acasalamento por acaso, por uma necessidade, porque era um touro que era o sêmen que você tinha disponível naquele momento e dá super certo. Então, certo. a genética não é uma coisa, uma ciência exata. Ela Não é, totalmente não, né? melhora seu índice de acerto, mas, enfim. Sim, Então, o outro é muito importante, o conhecimento do rebanho, principalmente. Você precisa conhecer, inclusive com dados, né? Você precisa avaliar o seu próprio rebanho. Você não só precisa mandar o peso lá para a Genepus, para a BCZ, para a NCP, e deixar lá que eles julguem. Você tem que fazer o seu próprio julgamento, né? Suas avaliações internas, né? Entre a rebanho, porque isso é o que dá. Você vai, até para você orientar, não, esse animal que eu conheço, ele tem isso, isso, isso. Então, dá só um exemplo, Marcelo. Eu ah, mandei um gato de uma parceria agora e meu gerente falou assim: "Pô, mas você vai mandar essa vaca tão pequena, rapaz, o cara vai ficar chateado." Eu disse: "Eu vou mandar porque eu conheço, eu sei o que é que ela produz. Não estou sim, olhando o tamanho." sim. Né? Então, às vezes, a gente olha até no olho, você abre mão do olho, porque você sabe o olho do que ela está produzindo, não dela especificamente. Então, é muito importante você conhecer os seus animais. Perfeito. Até o senhor Paulo Machado está comentando sobre os olhos, né, do pessoal, óleo Sabe do que é Dico, verdade. do Adir, do João Vitor. Os olhos de. Ah, não. Seu Josito é insuperável. Ninguém teve o olho que aquele homem teve, não. Nem vai ter. O, o senhor Miguel Vita, ele era industrial, né? Ele entrou no ramo com animais do senhor Joãozito, né? Ele comprou dois tourinhos do senhor Joãozito e depois o acasamos, né? Não, Não? não, não. Não, foi o seu Miguel Vitor comprou muito OM. Isso. Bom, Mas eu não os conheço a história, machos. os detalhes. Os baixos ele usava, não sei, eu acho que era do Dantas Bião, acho que era usar baixo Tá. disponível. Mas o pessoal aí me ajuda, os universitários. Mas eu sei que, na verdade, ele que prestou tanto o Padu quanto a Casão para o seu Joãozito, que era dele, de propriedade dele, e que aí que foi crescendo aí, o Joãozito aí foi fazer. Aí o Joãozito pegou,
os diamantes e lapidou, entendeu? Tá, Mas pelo menos eu desconheço, eu não sei. O pessoal entendi. pode me ajudar aí. Se Sérgio, Paulo Machado, Paulo Wittenberg conhece mais essa história assim, mais profunda. Eu conheço a história geral, mas Tudo eu bem. não acho, O acho que não pessoal da seja. Bahia Genética comenta: os melhores touros em marmoreio, filhos do Golias, são netos do Índio M. Pô, interessante, não, eu não sabia. Pô, Isso aí, o sinceramente, M está no Brasil inteiro. Procurar o campeão de não sei o que, vai lá que você vai achar um OM lá na linhagem dele, com certeza. Porque tá sensacional. distribuindo o produto dele. Animais muito convexos, né? Pô, sensacional. A estrutura dos animais em AGAM eu acho sensacional. E deveria ser Habilidade mais. inigualável. É um animal que Nossa, dá muita habilidade materna, muita característica ambiental. A caça boa, excelente de marmoreio, excelente de EGS. É um animal extraordinário. tá. Sensacional. É, uma outra questão interessante que a gente está falando sobre Nelore baiano, né? É sobre onde encontrar bons Nelores baianos, né? Porque o pessoal pergunta, pô, até a gente está comentando agora que são poucos pecuaristas fechados em Nelore baiano. A gente conhece o Nelore Javaré aqui na região sudeste, né? Mas eu vejo que às vezes o pessoal, pô, mas eu quero isso na região centro-oeste, alguma coisa mais próxima. Onde a gente pode encontrar? Existe algum local que a gente possa encontrar onde estão os rebanhos fechados linhagem baiana? Algum site? Eu não sei com quem que a gente consegue encontrar Fora isso. da Bahia, você fala, ou no Brasil? No Brasil em geral, onde a gente pode encontrar rebanhos Nelore baiano fechados? Existe algum site, algum local da própria né, Associação Nelore Baiano que disponibiliza esses dados? Ó, você quer Nelore baiano, tem esse produtor que são fechados, alguma coisa assim. Nós não tem, nós fizemos aqui, né, um pequeno catálogozinho que tem disponível, mas a gente ainda não soltou no insights, porque não tem muita coisa, muita foto antiga ainda, a gente precisa dar uma melhorada. Mas Tá, o que tem de bom no Nelore Baiano? JRG do Roberto parceiro. Garcês, o Acasaí do Clóvis, o Trevo do Paulo Wittenberg, o OM de Paulo Machado. A gente tem uma turma nova aí que está surgindo, que é o Baixão, que é do Paulo e, e João Dantas, né? Também tem um trabalho fantástico. O Santa Teresa, o Nelore Cadu, puxar para minha sardinha, tá? Tem o Claro. Chico Salles aí, que tem animais fantásticos, uma parceria agora com o Zé Maria Albuquerque, lá no oeste da Bahia, está mais perto aí do centro-sul, do centro-oeste. Ele fez uma parceria Chico Salles no Nelore Neba, né? O Neba com o Zé Maria Albuquerque, lá do oeste, estão com uma parceria. Enfim, o próprio pessoal da confraria já está usando muito, né? Tem muita gente aí que tem disponível. O Arthur nem se fala, o Arthur tem muitos animais, está coletando animais fantásticos aí, tem muita coisa boa. Mas você deu até o toque, a gente precisa começar a divulgar isso mais no site, alguma coisa desse tipo. No próprio Instagram aí, se vocês forem Facebook, nas mídias, a gente está sempre postando, né? Esses Legal. animais bem disponível. O Bahia Genética tem um banco de sêmen, tem né, um banco fantástico aí, com muita coisa boa, coisa antiga, coisa nova, que é o Nelore Trevo do Paulo Wittenberg. Enfim, tem o Olimpo também, lá no Mato Grosso, o Olimpo Risso, de Brito, que é irmão do Arthur. Ele também tem muita coisa boa, né? Nelore Cangaiana. Canganhão. Ele abriu, né? Ele usa outras linhagens, mas de vez em quando ele pega as fechadinhas dele lá e acasala e está sempre mantendo a sementezinha lá, de coisa muito boa também. E É, esses estamos. dias o, esses dias o Arthur postou uma foto de um touro que eles mandaram lá pro Mato Grosso, fechado baiano, que ia ser utilizado para Nelore Cangaiana. Sensacional o animal, né? Muito bonito.
E nós estamos agora, o grupo Nelore, o Nelore Linhagem Baiana, nós estamos programando um leilão, né, Que legal, para início, os primeiros meses de 2022. Estamos aí agora legal. fazendo, né, a gente oferecer aí essa genética. Estamos fazendo esse intercâmbio entre a gente, né, de sêmen, né, de material genético, para que a gente possa oferecer aí para o mercado um animal com boa variação genética enfim, com boa estrutura de carcaça e com essa linhagem. Quem estiver precisando aí botar com a qualidade de carcaça e fazer um refrescamento, é uma linhagem que com certeza não vão se arrepender. Que legal, que legal. O senhor Paulo Machado fez alguns comentários aqui, né? Falou, Miguel Vita usou o Touros OM como Major e Carim. Depois usou a Casamo Padu. Tá? Depois ele fez um outro comentário aqui. João Zilto também usou o Touros OM como Major emprestado por Miguel Vita. Que legal, não sabia. Pô, que legal. Pô, sensacional, Miguel meu, muito Vitor bom. Conzito e Otávio Machado faziam o que a gente está fazendo hoje, quer dizer, eles faziam esse intercâmbio entre eles, né? Emprestavam touros e a gente. E graças a isso, a linhagem tá viva, está forte, tá fazendo todo esse movimento, né, nacional. E nós estamos seguindo esse caminho, agora usando mais as tecnologias que nós temos à nossa disposição, né? Temos o olhar que eles tinham, eu acredito que não acredito que nós tenhamos, talvez um Chico Salles, que realmente é um doutor nisso aí, mas nós temos também a nosso favor as tecnologias, né? Os dados, Com certeza. as medidas, enfim. Então dá para a gente agora evoluir bastante nessa seleção. Inclusive com a genômica, né? Você consegue ter uma acurácia interessante antes do animal, de fato, se reproduzir, né? Então você consegue acelerar essa seleção, né? Porque, obviamente, a utilização das ferramentas vai ficando cada vez mais massiva, né? Então, obviamente, quando passa pelo crivo dos olhos, depois você vai para as características numéricas e tendo uma ferramenta como a genômica, o próprio Arthur faz isso na maioria dos animais dele. Então, você tem uma precisão, uma acurácia, uma facilidade, uma rapidez na seleção de animais muito grande que o pessoal naquela época lá, nesses anos 60, 70, não tinham, né? Hoje, praticamente está democratizada, né? O acesso a ferramentas, a programas de melhoramento, a ultrassonografia de carcaça, a própria genômica, isso não existia lá atrás, né? Então, isso está a nosso favor, né? A gente conseguir. A genômica veio tirar, né, nosso grande gargalo na utilização de animais jovens, que era você não ter Sim, acurácia, né? Então, porque a gente sabe, como eu disse, a genética ela não é 100%, não é uma ciência exata. Então, você às vezes não tem um animal é. jovem, perfeito, filho de animais muito bons, muito E bem é egoísta, né? avaliados. A avaliação dele, quando você usa, não dá o resultado que a gente espera, né? Isso É acontece. egoísta, não passa para frente os genes bons, né? Aquele Pois animal que é, ele quer ser o mais bonito da fica família, né? só Ele não para quer. ele. Não quer que os filhos dele sejam mais bonitos, melhores que ele, não. Verdade, tem muito disso. Outro ponto, Sr. Luciano, que a gente estava comentando sobre a importância da ferramenta visual, né? Acho que um exercício interessante é com relação aos aprumos, né? O animal pode ser perfeito em todos os números e tudo mais. Se ele não tiver aprumos bons, se ele tiver uma inclinação de aprumos muito ruins, esse animal não vai desempenhar, mesmo ele tendo avaliações genéticas muito boas. Então, você pode ter um filho de pai e mães perfeitos, com os aprumos muito bons, e o filho nasce com aprumos muito ruins, né? E esse animal você vai deixar ele no teu rebanho? Ou você vai... Como você vai fazer? Você tem que não utilizar esse animal, você tem que, de certa forma, falar, pô, aconteceu algo errado, não vou utilizar esse animal, mesmo o pai e a mãe dele sendo perfeitos. E aí, outro ponto interessante é com relação à coleta. Por exemplo, o padu nunca foi coletado, né? Então, até para os rebanhos fechados que desejam, de alguma forma, refrescar o sangue utilizando esses touros. O acasão ainda tem sêmen, mas o padu não existe. Então, dificulta um pouco disso, né? Justamente porque naquela época as centrais de coleta não eram bem...
praticamente não. Acho que o Carvad foi o primeiro animal a ser coletado no país, né? Praticamente não tinha central de coleta no país antes do Carvad chegar. Isso foi em 62, acho que a primeira coleta foi em 65 ou 68, alguma coisa assim. Então era algo que esses animais, quando eles começaram a ser coletados, o próprio Carvad já tinha mais de 10 anos, 12, 13 anos, 15 anos praticamente. Então, eu acho que tendo acesso às tecnologias que hoje a gente tem, então a gente tem que fazer uso e aproveitar isso, essa facilidade que a gente tem hoje, né? Você encontra sêmen de tudo quanto é touro, você pode coletar, você pode levar, pô, você tem um animal que você acha pô, sensacional, eu quero guardar essa genética comigo, mesmo se esse animal morra, mas eu quero continuar com essa genética comigo. Você pode levar ele para uma central, coletar lá e manter isso no seu banco de sêmen interno. Então, essas ferramentas são muito interessantes, acho que a gente deveria utilizar mais, né? A facilidade está aí, né? Não, sem dúvida. O Padu, por não ter sido coletado, né, a gente tem muito poucas opções, né, de filho de Padu, e não digo nem do próprio, né, do acasão, porque hoje uma ampola de sêmen de acasão é É uma caríssimo, fortuna, né? é muito caro. Então. Mas você tem alguns filhos dele, direto dele, muito bons, né, como Emergente, né, como Sim, e alguns outros, que são fantásticos e você pode usar. E isso fez com que o acasão tivesse um desempenho muito melhor do que o Padu, né? Fosse muito mais conhecido do que o Padu. Foi sim, até uma justiça com o Padu. Né? Então, eu te falei que eu estava usando, estou usando o touro do Paulo Widberg. Esse touro é filho, neto do Padu. Né? O que Paulo ainda legal. tem sêmen de filhos do Padu, poucos filhos de Padus que foram coletados, né? Como o ósculo, o trijato, então, mas se você pegar de acasão, você tem muito, muito maior. Então, por isso que às vezes se fala muito em acasão e pouco de Padu, por isso, porque por ter sido coletado, o acasão, ele teve muito mais variabilidade, né? Ele Com entrou em certeza. muito mais rebanhos do que o Padu, mas então, o Paulo Widberg faz um trabalho fantástico de resgate aí do Padu, né? Ele acredita, e eu também, por isso usei o touro dele, um touro lindo, um touro com a avaliação de carcaça fantástica, uma das melhores que tem no nosso gado. E, enfim, ele vem fazendo esse resgate para trazer mais opções dessa linhagem Padu, que a gente precisa demais nela. Né? Assim como a gente precisa da OM, da Casana e da Suvana e, quem sabe, de outras. Essa turma nova que está chegando aí de fora, a gente tem que avaliar, enfim, tem esses novos importados, né? E o que tem aqui também, né? Tem criatórios aqui com características bem próximas da nossa, bem parecidas. A gente não pode abrir mão disso, não. A gente tem que, de vez em quando, dar uma refrescada também, assim como o pessoal refresca lá, a gente também precisa, de vez em quando, dar uma refrescada aqui. E a gente A tem internet... tecnologia. Desculpa, pode falar. É isso, a gente tem Tá. tecnologia hoje para isso. Isso, a internet democratizou a informação, né? Eu não tenho. Eu moro em São Paulo, e tem acesso à informação, né? Você tem os catálogos, você tem os programas de melhoramento soltando dados de tudo quanto é touro. Então você consegue avaliar os touros, consegue ver a genealogia deles e procurar animais que se adequam. Tem vídeos na internet de diversos touros, você consegue olhar para aquele animal, ver um animal que se adequa mais à sua realidade, tanto quanto características fenóticas, mas também genóticas, e ver o animal que se adapta melhor e utilizar, né? O próprio pessoal da Bahia Genética aqui está fazendo um comentário, né? O sêmen do Padu não deu congelamento, mas existem vários filhos dele com sêmen disponível. Pô, cara, que legal. Vamos saber. Vamos saber. É um ponto a mais, né? Um ponto a mais para a gente utilizar aí como ferramenta de refrescamento de sangue. Não conheço alguns, não conheço Paulo, conheço tudo, né? Paulo, e o que tem de sêmen de Filipe Padu, pode procurar com o Paulo Widberg aí, com a Bahia Genética, ele tem. Que legal, perfeito. Ele resgatou bastante, ele foi buscar isso aí, que ele como eu disse, ele está fazendo esse resgate aí do Padu, Que e legal, é um trabalho parabéns. fantástico para a gente aí, para nosso grupo. Depois vamos Então, trocar vai uma fazer isso figurinha, Paulo Edberg, vamos trocar uma figurinha sobre, vale a pena, vale a sobre as pena. Procura informações. também, foi nosso grande parceiro aí
dessa turma do Nelore Linhagem Baiana? Pessoal, um ponto interessante, né, que a gente fala muito sobre os touros, né, mas a gente não fala sobre, às vezes a gente não fala muito sobre as matrizes, né, e quando a gente olha um touro, né, 50% da carga genética dele veio do pai dele e 50% da carga genética dele veio da mãe dele. Então, eu gostaria de ressaltar a importância das fêmeas OM, que foram inicialmente acasaladas com a casama e depois o resultado com o padu. Obviamente, isso foi de extrema importância para a gente ter os animais que a gente tem hoje na linhagem baiana. Essa importância da fêmea com relação à habilidade materna, criar esses animais bem, esses filhos e tudo mais, até essa docilidade dos animais de linhagem baiana que a gente tem hoje, tem muito uma significância muito grande, uma importância muito grande desses animais da linhagem OM, principalmente as fêmeas naquela época do primeiro acasalamento com a casamo. Eu acho interessante porque às vezes a gente, hoje mesmo, né, a gente seleciona o sêmen do touro que a gente vai usar na nossa vacada, mas a seleção da vacada é a pior possível, às vezes, meu. Então, pô, mesmo se aquele animal for muito bom, se o sêmen daquele for um animal muito bom, se aquela fêmea não der leite suficiente para criar aquele animal, ele não vai ser um animal bom, não tem como. É como a gente falou naquele início lá, né? Sem comida nada se cria, sem comida nada se reproduz, sem comida não dá nada. E até os primeiros 3 meses, o que um bezerro come? Leite. É leite, meu. Pouca coisa de capim. Então, se você não tiver um animal... Então, toda aquela questão de anticorpos e tudo mais que a fêmea passa isso para os filhos, se você não tiver uma fêmea boa, uma fêmea que tem uma habilidade materna interessante, a sua seleção tem um problema muito sério, né? Tem um problema muito sério. O próprio Bahia Genética comenta aí, as matrizes da linhagem baiana são a cereja do bolo. Eu sou matrizeiro de convicção. Eu sou 100% fêmea. Eu sou... se a fêmea não tivesse importância na evolução genética, no melhoramento genético, um touro bom daria bom com todas as fêmeas. Né? Sim, boa. Todo e pronto, ia tirar centenas de reprodutores bons. E a gente sabe que não acontece. São as matrizes que fazem touros. Os touros que vão melhorar o rebanho são feitos dessas fêmeas. Então, a gente, com certeza, aqui na Bahia, a gente valoriza bastante as matrizes e as boas matrizes. Eu faço esse trabalho. Até hoje, eu tenho dificuldade para vender um touro, porque eu ainda não estou fazendo as minhas matrizes. Enquanto não tiver 100% satisfeito com as minhas matrizes, eu prefiro não estar... botando no mercado. Logicamente eu vendo meus tourinhos e tal, mas eu ainda estou na fase de fazer o meu rebanho de matriz. Eu vejo a importância da fêmea no processo. E quando a gente fala de habilidade materna, não é só a vaca dar leite, né? A vaca proteger o filho, a vaca, né? A vaca ensinar a cria a se alimentar, a buscar a sua alternativa, enfim, você vê uma fêmea, uma grande matriz, você vê a diferença. É muito... E é lindo. Sem a fêmea não existe nada. Não Sim, existe... até interessante esse ponto que o senhor falou, senhor Lissandi, sobre habilidade materna não ser só leite. Obviamente não é, e fica muito claro isso quando a gente no gado leiteiro, às vezes tem muito problema que uma vaca leiteira, uma vaca holandesa, tem o parto no meio das pastagens e é uma vaca totalmente desligada do bezerro, sabe? Ela pare, nem olha pro bezerro muito, se o bezerro andar perto dela, tudo bem, se não andar, não foi. Aí vem um urubu, começa a bicar o bezerro, então se você não estiver perto, pô, esse bezerro morre, ele cai num buraco, a vaca começa a andar, não fica berrando, sabe? Então, essa importância dessa habilidade materna da vaca ter aquele bezerro como dela, né? E falar, pô, eu vou proteger esse bezerro como minha própria vida, sabe? Aquele negócio de mãe, né? Isso é muito importante no Leória, porque ele vai ficar nas pastagens, né? Essa mãe tem que proteger esse animal. E às vezes acho que no gado holandês também a gente não teve essa seleção e acaba que a gente sofre, né? Sofre muito com isso, porque às vezes a gente perde um bezerro porque a vaca não cuida. Principalmente quando ela sofreu um pouco no parto.
ela sofreu um pouco no parto, ela olha pro bezerro e sai andando pastando, sabe? Nem presta muita atenção. Então, isso é muito importante a gente ter e selecionar matrizes que desempenhem bem seu trabalho, não só com leite, mas com tetos bem direcionados, com tetos numa espessura interessante, num teto muito grosso. Por exemplo, a gente teve muito problema com gado guzerá na época. Ah, cara, as novilhas nasciam com os tetos dessa grossura, mas eu não colocava nem a boca, não conseguia, sabe? Então a gente não pode deixar isso acontecer com o Nelore, né? A gente pode deixar acontecer com o Nelore porque, cara, você acaba perdendo bezerros aí porque o bezerro não consegue mamar, a vaca perde o teto. E outra coisa, com relação ao leite, né? A gente não quer uma vaca que dê 20 litros, 30 litros, porque o bezerro não vai conseguir mamar esse leite. A vaca vai ficar com esse leite empedrado lá, vai dar febre nela, vai perder o teto. Pô, não é isso, né? A gente quer leite suficiente para ela criar o bezerro dela bem, certo? Perfeito. E a Nelore é uma mãe. Eu sempre que vejo uma mãe humana, cuidando bem da cria, só que né, é uma Nelore ali. Que legal. Sim. É uma Nelore. Você é uma Nelore. Você, para mim, é referência, não, porque o sentimento de proteção da cria que ela tem é uma coisa fantástica. Tanto que todos nós que estamos nesse grupo, a gente seleciona muito a questão do temperamento. A questão do Boa. temperamento do Nelore baiano não é porque ele tem o gene, porque ele foi selecionado para ele. O seu Joãozito selecionado, né? Que legal. Uma seleção que foi feita. E a gente mantém essa seleção. Né? Mas a gente sabe que mesmo com todo esse temperamento, quando ela pariu ali, que ela está com a cria dela ali, ela quer proteger, né? Não gosta não, que você não vai tomar uma boa carreira. Isso, ela quer proteger, tá certo, quer proteger. Pô, aquilo lá meu bezerro não consegue andar ainda, eu tenho que, não consigo correr com ele, eu tenho que proteger ele, eu tenho que ficar ali batendo, não tem jeito. É igual a gente teve cávula de vacas que o bezerro, por exemplo, estava no meio do mato, se enroscou num bambu que for, a vaca ficou ali do lado dele, batendo, berrando, pô, até alguém chegar lá e tirar o bezerro. Se fosse uma vaca meio desenganada, que não cuidasse muito do filho, e ir embora, você não quer ver aquele bezerro, você ia ver quando ele tivesse morto já. Então, enfim. E outro ponto interessante que o senhor estava falando aí sobre a habilidade materna e a importância da raça Nelore como fornecedora de matrizes. Porque às vezes a gente olha para cruzamentos industriais e a maioria dos animais abatidos, pode ser aquela qualidade Angus de carne, mas aquele animal, ele não é 100% Angus a maioria das vezes. Ele é o pai Angus numa mãe Nelore. 50% da carga genética daquele animal que foi abatido lá no frigorífico, na Minerva, no que for, e ele tem 50% da carga genética de uma mãe Nelore. Então, às vezes, as outras raças fazem um trabalho tão forte e inserem essa informação na nossa cabeça com marketing agressivo, que o animal para produzir carne premium é o Angus, mas ele não fala que a maioria daqueles animais abatidos não são Angus 100%. Eles têm 50% da carga genética dele, porque vai colocar uma Angus na região centro-oeste lá para alimentar um bezerro, às vezes ela vai conseguir. Ela não consegue, então tem que ter um animal Nelore lá como ferramenta materna, certo? É uma carne 50% Nelore com marca de 50%, 100% Angus, né? Isso é a verdade. A gente precisa aprender com essa turma do Angus. Fazer esse marketing. Eles são, no marketing, logicamente, o animal é fantástico, a carne é maravilhosa, é uma raça espetacular, mas a verdade é que você está falando, que os restaurantes oferecem carne Angus, que na verdade é Angus e Nelore. Agora, quando você for no mercado que o cara lhe ofereceu uma carne Nelore, no restaurante, numa delicatessen, numa boutique de carne, você vai ter certeza que ele é 100% Nelore. Sim. Né? Você sabe que estão surgindo aí cada vez mais carnes maravilhosas. O pessoal da confraria aí. Se você pegar um dia e entrar no grupo da confraria, você sai lambendo. Né? Que legal. Né? Porque eles voltam cada foto de carne lá, né? Do que o Nelore está produzindo hoje de carne, que dá fome, dá vontade de sair ali correndo, comprar aquela carne e fazer um churrasco. Então, e outro ponto. Fantástico.
Outro ponto que ajuda é que essas características de carcaça têm média alta herdabilidade, então facilita para a gente seleção. Você seleciona um pai e uma mãe com boas características de carcaça, a probabilidade dele ter um filho com boas características de carcaça é alta. Então facilita bastante Você, a multiplicação, né? Multiplicação da genética. você tocou num ponto bacana. Que a gente falando de matriz aí. Quando a matriz é boa de carcaça, ela até corrige o macho. É mais Sim, fácil uma matriz corrigir o macho do que o macho corrigir a fêmea. Essa é a experiência que sim, eu tenho, aí depois o pessoal pode até me ajudar. Quando a matriz é boa, né, de carcaça, essa herdabilidade parece que é maior, porque ela consegue corrigir quando o touro não é tão bom. Então, às vezes, o acasalamento para carcaça mesmo, para a qualidade qualidade de carcaça, eu trabalho muito a fêmea, muito mais a fêmea do que o macho. Eu sei que a fêmea é quem faz o resultado, ela dá uma herdabilidade maior, porque quando você cruza, você vê que as características da fêmea, ela imprime muito mais do que o macho. Então, que legal. aí você vai vendo a importância da matriz. E quando a gente fala sobre esses touros muito famosos, o próprio Jin, né, ele é filho da Larry, que é Suvarna, né? Então, pô, Isso. a gente tem a gente tem alguns touros que são muito famosos nas linhagens tradicionais, a gente fala, pô, esse animal tem sangue Carvad, mas ele também tem praticamente a mesma quantidade de sangue que ele tem de Carvad, eles têm de Suvarna, e quem leva a fama é apenas o Carvad por ser pai do Dumo, que é pai do Jin, né? Ninguém fala do Suvarna, que tá na linha materna lá, né? Então, acho que Fora, até nisso a gente serve fora um... que diz aí alguns desses nossos colegas aí do grupo, que eu não sou eu que eu não conheço essa história, que tem muito Ah, animal aí sim. que não tem nada de baiano, mas que tem, né? Que o pessoal É, não que gosta, legal. o baiano está lá presente, só que não aparece. Então, Falam, inclusive, de algumas doses que foram coletadas do Akazamo e foram vendidas para um criador e não nasceu nenhum filho do Akazamo nesse criador, só essa nasceram do história, Carvad. essa história existe. Não sei se é verdade, não estou dizendo Ninguém que é. sabe, né? Ninguém sabe. A Mas hoje com história DNA fica fácil, né? Quem tiver dúvida faz o é, DNA e consegue tá? descobrir, enfim. Com Mas, certeza. enfim, muito obrigado, senhor Luiz Sandi, por toda a aula que o senhor deu aí pra gente. Foi sensacional. Agradeço muito o senhor ter aceito o convite de última hora aí. Foi uma grande aula. E quando vocês estiverem em leilão, a porta está aberta aqui. Se vocês quiserem vir apresentar os lotes aqui, fiquem tranquilos, só falar comigo. Eu realmente gostaria de ver essa genética difundida no Brasil todo. Eu acho que tem muito a agregar e a pecuária em si, como um todo, vai se beneficiar muito da utilização da genética baiana em si. Então, gostaria de agradecer ao senhor por toda essa aula que o senhor nos deu aí e gostaria que o senhor se despedisse do pessoal aí. Tudo bem? Eu que lhe agradeço, Marcelo, essa oportunidade. É sempre bom falar de Nelore, é muito sempre bom falar de Nelore Baiano, é sempre bom falar da nossa associação, da nossa confraria. A gente está trabalhando duro para trazer para o país um novo nível de concepção de carne de Nelore. E estamos evoluindo bastante. Sim. Surpreendentemente, nós estamos evoluindo rápido e bastante. O trabalho que a gente tem feito com a confraria da Carcaça Nelore, com os criadores que estão se dedicando, tem sido assim, de um resultado muito forte. Aqui na Bahia nem se fala, a gente tem aí a gente conseguiu criar um grupo bem homogêneo, que a gente troca experiência, troca animais, troca material genético. A gente está buscando, está pronto para oferecer aí ao mercado brasileiro esse tipo de animal que aí nós temos, o chamado Nelore Baiano. Tá? Dá um abraço aí a todos que participaram até agora, que nos ouviram. E me coloco à disposição sempre que você precisar, Marcelo. E eu tenho certeza que os nossos Agradeço. colegas, Paulo Machado, Paulo, todos os outros também. E de convidar para você vir aqui, conhecer de perto. Né? Vamos sim, vamos convidar um dia aí. Acho que passar essa pandemia aí, eu acho que graças a Sim. Deus está Pô, graças a andando. Deus, hein? Tá? E aí vamos passar isso aí, vamos marcar uma viagem aqui para você conhecer. Tá Bom, joia? e o mesmo, e a recíproca é verdadeira. O senhor, quando vir aqui para São Paulo, a casa está aberta para o senhor. Tá bom, meu querido. Tá bom. Muito obrigado. Então, obrigado, pessoal. Obrigado a todos que participaram aí. Mais de uma hora de live. Foi sensacional. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.